em Jesus. Amém o quê? Jesus. Nós estamos com uma missão bastante árdua e bastante propícia, porque olhe para mim e preste muita atenção no que eu vou estar te dizendo. Você sabia que nós estamos nos preparando e vivendo algo espiritual sem ainda acontecer no físico, sim ou não? A tua cabeça, ela consegue compreender, entender e assimilar isso que eu estou dizendo? Alguma coisa já está acontecendo no plano espiritual, ainda não repercutiu no plano físico. E eu estou querendo te dizer que nós estamos falando sobre o avivamento. E eu quero nessa noite dizer quais os perigos do avivamento. Mas avivamento, ele pode trazer perigo, ele é perseguido por todos aqueles que se denominam filhos de Deus, por todos aqueles que se denominam membros do corpo de Cristo, e com isso formam aquilo que Deus chama, pela tua palavra, de igreja. É a noiva, a prometida, adornada para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entenda que todos desejam, anseiam pelo avivamento. Não vou ficar falando sobre o significado, porque nós estamos desde o ano passado ministrando a respeito disso. Só que o avivamento, ele traz um risco, ele também é perigoso. Ele é uma bênção, é um derramar do Espírito Santo, é Deus purinho, que não depende de esforço físico humano. Ele vem quando há uma estagnação, uma crise na igreja, quando nada prospera, nada frutifica, tudo está estagnado, parece que houve uma esterilidade geral. As pessoas não se achegam mais a Jesus, não querem Ele como Salvador, muito menos como Senhor. Então, quando tudo vai mal, quando tudo não vai bem, Deus, na sua Ele é de forma unilateralmente, Ele decide por si próprio vir e se manifestar. Então o avivamento não é algo que nós oramos e Ele vem, não é subir e descer monte, não é desejar simplesmente que isso aconteça, que vai acontecer. Não vem por méritos humanos, de nenhuma igreja, de nenhum ser vivente, mas é um ato unilateral de Deus. É pessoal, é personalíssimo. Ele deseja estar. A bem da verdade que o que eu quero te dizer é que nós ansiamos, desejamos pelo avivamento, mas ele pode, assim como o fogo, ele é bem-vindo. Sem o fogo, esse microfone não existiria, porque foi pelo poder do fogo, da ação do fogo, que metais foram derretidos, a matéria-prima foi derretida, tudo que existe de construção, desde um simples celular até um grande prédio, com certeza aquelas ferragens, tudo que segura para que mantenha em pé aquela edificação, passou pelo crivo do fogo. Então entenda que o fogo, ele é benéfico, mas o fogo, quando nós não sabemos lidar com ele, quando o fogo foge ao controle, por exemplo, alguém que quer destruir pessoas, que tem uma ira, uma indignação, resolve pôr fogo num prédio, num hotel, enfim, este fogo, quando descontrolado, quando nós não podemos controlá-lo, ele pode trazer morte, ele pode trazer aquelas pessoas a se tornarem cinzas, desde que não haja bombeiro suficiente para apagá-lo. Então o fogo que nós pleiteamos, ele é bem-vindo, mas quando nós não sabemos lidar, conduzir, porque o derramamento do Espírito Santo, o derradeiro e maior avivamento, o último e maior avivamento, ele nunca foi provado antes por ninguém. É algo extravagante, é algo extraordinário, é uma ação extraordinária do Senhor Espírito Santo, com ações extraordinárias. Isso importa dizer que nós não poderemos antever como será.
Para isso eu reservei um ensino, espero contribuir com vocês, para que nós que fomos escolhidos nesta cidade, esta igreja, uma das escolhidas, esta cidade foi escolhida nos céus para ser um foco, um ponto de avivamento, algo que vai atrair nações. Por isso que nós não devemos nos preocupar ainda com uma igreja superlotada, com sinais extravagantes ainda acontecendo, porque Deus está preparando a matéria-prima para manter a presença. Avivamento é uma manifestação da presença, e uma construção bonita com ar-condicionado, com um excelente louvor, com uma boa palavra, não mantém e não segura a presença do avivamento, a presença de Deus, a glória de Deus, o seu poder. Porque outrora ele habitou na arca, a presença do Senhor era existente, era mantida, estava na arca da aliança. Mas agora Deus achou por conveniência, antes do derradeiro e maior avivamento, e antes da última vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, melhor dizendo, Ele resolveu habitar dentro de nós. Então entenda que um local bonito, adornado, não segura a presença. Isso importa dizer que se eu e você não formos preparados pelo fogo do Senhor, nós não atingiremos uma condição de reter, de segurar a presença. Porque aonde Ele não é desejado, aonde o Senhor não é anelado, aonde as pessoas não têm prazer, não têm por opção estar na tua presença, buscá-lo de forma incondicional, não por aquilo que Ele pode nos dar, por aquilo que Ele pode nos oferecer, mas por aquilo que Ele é. Se isso não for gerado em nós, se isso não for trabalhado em nosso caráter, se o nosso caráter não for ao tempo em tempo sendo lapidado, purificado e forjado, para que o caráter de Cristo seja introduzido em nós, nós poderemos sim ter por concluída, realizada, porque fiel é aquele que prometeu. Deus prometeu o avivamento para esta cidade. Nós poderemos tê-lo por uma hora, por um minuto, por um segundo, por uma semana, por um mês, por um ano, ou por muitos anos, até que Ele venha. Vai depender de como nós aceitamos a transformação e a mudança do Senhor. Porque muitos de nós, como ficou dito, recebem a Ele como 3 pessoas hoje nasceram de novo. O Rodrigo, eu acho que o Gabriel e o Kaique, eles podem ter recebido, embora tenham sido ensinados a receberem a Jesus como o único e suficiente Salvador e Senhor. Porque se eles receberem apenas o Salvador, eles terão apenas a salvação. Mas quando Jesus, através do teu Espírito Santo, imprimir o senhorio, ou seja, a obediência, porque uma vida pela outra, lembra? Uma vida pela outra. Deus deu a vida do teu filho pela nossa vida. Importa dizer que nós temos que aceitar em não viver mais a nossa vida, mas Cristo viver através da nossa vida. Então, para que um avivamento ele seja mantido num local, nós teremos que ser essa terra fértil. Nós teremos que ser uma terra fértil. Nós teremos que ter discernimento espiritual. Nós teremos que ter sensibilidade espiritual. Porque eu vou discorrer sobre algumas coisas. E quando o avivamento vier, ele vem de forma extravagante, extraordinária. Que um ser humano comum, se não for cheio do Espírito Santo, se não for capacitado pelos dons de discernimento de espírito, ele vai achar aquilo muito polêmico, muito extravagante, muito estupimpa, muito algo que não entra, que não encaixa dentro dele, e nós poderemos entristecer ao Senhor Espírito Santo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, quando nós não conseguirmos identificar a presença do Senhor, que virá como nunca veio antes, e trará um choque, um espanto, porque será algo extraordinário, para coisas extraordinárias. Então, a nossa mente, quando curta, quando pequena, ela não conseguirá raciocinar, porque não se entende o avivamento pela inteligência ou pela mente humana,
mas sim pela mente de Cristo. E só aquele que tem a mente de Cristo dentro de si compreenderá, entenderá, louvará, adorará, reconhecerá e manterá a presença tão sonhada, tão buscada por todas as igrejas do planeta Terra. Todos anseiam, desejam pelo avivamento, porque o avivamento é Deus purinho, é a tua presença curando, libertando, sem esforço humano, sem necessidade dos nossos dons, sem necessidade de qualquer habilidade e talento nosso, porque só a exposição à tua presença, à tua glória, ao teu poder é o suficiente para mudar e transformar vidas. Quando o avivamento ele é genuíno, ele não trará remorso. Muitos de nós choram lágrimas de crocodilo, lágrimas apenas de remorso, mas não do arrependimento. Por isso que não pode ser montado um avivamento, não pode ser copiado, não pode ser plagiado, não pode ser repetido. Por exemplo, se o avivamento pega esta cidade, esta igreja, e nós tivéssemos dezenas de outros, e quiséssemos xerocopiar, introduzir, repetir em outras cidades, não aconteceria, porque Deus não está adstrito ao desejo humano, à vontade humana. Não adianta aplicarmos princípios, doutrinas, segmentos, coisas humanas, para atrair o avivamento para outro local, senão naquele que ele está. É um ato unilateral, depende de Deus. Pode numa mesma igreja, numa cidade, estar ali um grande avivamento, e nas demais filiais, nada estar acontecendo. Por isso que leve como entendimento nesta noite, que o avivamento é algo que nós buscamos. Mas pastor, nós queremos alma, faz parte do avivamento. Nós queremos falar de libertação, nós queremos falar de sinais, prodígios, nós queremos falar de olhos brotando, paralítico andando, surdo passando a ouvir, cego enxergando. Sim, tudo isso faz parte do derradeiro e maior avivamento. E isso importa dizer que não haverá nenhum esforço nosso, nós gozaremos, usufruiremos junto. Porque quando ele vier, nós temos que saber como mantê-lo e como não entristecer a tua presença para que ela se vá. Por exemplo, de repente há uma unção extravagante e alguém começa a pular que nem um macaco, e nós, por falta de coerência, por falta de sermos tutoriados, ou seja, mentoreados, ou seja, dirigido, liderado pelo Espírito Santo em todo instante, para que nós não cometamos blasfêmia contra o Espírito Santo, nós julgamos. Isso não é de Deus. Eu nunca vi isso antes, não faz parte do script da Bíblia, não há previsão legal, não está dentro da Bíblia, isso é abominável. E de repente, eu usei um exemplo bastante cholo, para que vocês entendam. Não que o Espírito Santo ele vai vir desta forma, mas de repente aconteceu uma manifestação que nós chamamos disso. E de repente, no final de toda essa história, é o Espírito Santo purinho. Mas a pessoa, ela não soube receber um impacto de Deus dentro de si, e ela começou a pular que nem um macaco. Não foi assim que o Espírito Santo quis, mas foi assim que a pessoa se gesticulou, pulou e começou a se permitir em se manifestar em atitudes físicas, em berro, em manifestação. E de repente a gente se levanta e julga, condena e julga. E de repente era o Espírito Santo. Sabe o que vai acontecer? E cabode, a glória vai embora. Conte para mim, depois que o avivamento for embora, o que nós podemos fazer para tê-lo de volta, se não depende de esforço humano. Nunca mais, possivelmente nunca mais. Todos os locais do planeta Terra, País de Gales, 1904 e 5, Rua Azusa, 1906, enfim, os vários segmentos de grandes avivamentos, focos de avivamento. Quando eles perderam, não conseguiram se conduzir, não conseguiram dar uma direção ao avivamento, ele se perdeu, porque é a presença pura de Deus, ela é sensível. Por isso que Deus está trabalhando conosco na palavra, é paulada, é espada, é marreta. Deus coloca, outrora nós na cova dos leões, outrora diante do mar vermelho, outrora diante de Faraó, outrora diante quê? É no poço lá onde nós estamos com os leões, tipo na toca dos leões. De vez em quando Deus nos coloca na fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abednego, porque Deus está provando a nossa índole.
Deus está trabalhando na terra, Deus está trabalhando na matéria-prima, porque é ela que segurará, que vai manter a chama acesa da presença de Deus, porque Deus não virá e não ficará aqui porque é bonito, porque tem ar-condicionado, porque está bem localizado o prédio, porque ele é limpinho. Não, Deus não se move por essa razão. Deus tem uma motivação correta. Por isso que nós estamos sendo ali, com as nossas escamas tiradas de terça-feira na Escola em Cristo. Por isso que Deus vem falando sobre apostasia, Deus vem falando sobre cruz, Deus vem falando sobre alma, sobre carne, sobre vida almática, vida carnal. Porque o bem que nós queremos fazer, nós não conseguimos, mas o mal nós expressamos a todo instante. Então entenda que Deus está num processo de lapidação de nós, tratando a terra. Ninguém é louco de chegar numa propriedade que você ganha, por exemplo, lá no meio da Amazônia, e sair semeando entre as árvores, porque não há sol, não foi preparado o solo, nenhuma semente vai germinar. O que eu vou dizer não é uma ação contra o desmatamento, mas, por exemplo, eu quero que vingue, peço autorização, aplico a lei que me autorizou a desmatar uma área, e aí sim eu venho, vou tirar aquelas árvores, vou tirar aquele mato, vou arar, vou gradear, vou adubar, vou pegar aquela terra e levar para análise se falta algum mineral, para que possa ser bem sucedida a minha ação de plantar sementes, para que eu tenha uma vasta colheita. Assim Deus está fazendo conosco. Deus está nos arando, gradeando, sulcando, Ele está nos adubando, Ele está pegando a nossa terra e misturando com Ele, mesclando a nossa vida com Ele. É o copo d'água de um lado e o copo de suco de laranja do outro. Diante de uma jarra, nós despejamos os dois. Agora separe se for possível. Não há como. O que Deus está fazendo é preparando a sua terra, é preparando o seu habitat, é preparando a tua casa. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não haverá como ser mantida cheia a presença do avivamento, da tua glória e do teu poder, se nós não nos permitirmos sermos tratados, forjados pelo fogo do teu Espírito. Então o fogo, até para nos lapidar, purificar, ele é bem-vindo, mas quando não sabemos usar, ele fere e até mata. Quando uma selva é incendiada e não há quem consiga deter, animais, a flora, a fauna, destrói tudo. Então o fogo do avivamento, ele é desejado, mas se nós não soubermos lidar com ele, nós mesmos poderemos ser mortos. Assim como a água, um corpo nosso, ele acha que tem 60%, 70% a constituição dele, sei lá, ou até mais, não sou médico, não estudei medicina, de água. Então é fundamental para a nossa sobrevivência dos animais, das plantas. Elas sobrevivem às plantas, elas crescem e se tornam alimento para nós. Tudo depende da água. Então a água, ela é uma bênção, mas também a água, quando ela desce aqueles morros, quando há enchente, quando estoura uma represa, ela traz morte. Então a água do Espírito, que é a sua presença, assim como o fogo, também tratamos pela presença. Quando nós não sabemos lidar com isso, ela também pode nos destruir a água. Tal como a água, tal como o fogo, que são símbolos do avivamento do Senhor Espírito Santo, da tua presença, da tua glória e do teu poder, quando não entendida, não compreendida, também mata. E eu quero falar nesta noite sobre os perigos do avivamento. Há perigos. Eu quero que vocês aí vão no perigo número 1. Busque o perigo número 1 e deixe bem aí na tela. Perigo número 1, a hora que tiver ok, faz com o braço aqui, que eu vou saber. Vocês estão entendendo, sim ou não? Não vem por esforço humano. Sim, não vem porque eu quero, não vem porque você quer. Nós precisamos apenas aceitar o tempo de Deus. Lembra domingo, eu desesperado, falei: Deus, não aguento mais ensinar, não aguento mais contribuir com a tua igreja. Até minha esposa falou: não fale mais isso, isso é muito verdadeiro, você machuca as pessoas. Eu falei: eu prefiro falar a verdade do que ser hipócrita e me esconder atrás de algo que eu também não sou. Pai, eu não aguento mais ensinar, contribuir com a tua igreja, eu não vejo os frutos. Fala para mim o que o Senhor quer de mim para que o avivamento venha. Ele falou: o que o Senhor quer que eu faça? Eu disse a ele, sabe o que ele disse? Não faça nada, por favor, não atrapalhe.
Falei: pai, não faça nada, não atrapalhe, eu não dependo de você. Mas ele não falou com um xingamento bravo, ele falou com amor. Ele falou: não atrapalha, eu não dependo de você, não faça nada, só aceite que eu faça, porque o bem que nós queremos fazer, nós não conseguimos, mas o mal sim. Então nós somos provados pela palavra, e condizentes com a palavra que diz que nós não conseguimos nos purificar, se não for através dele. Nós não conseguimos termos uma vida no Espírito, se não for através dele. Nós não conseguimos nos arrepender, arrependimento sincero, verdadeiro da Bíblia, se não for pelo Senhor Espírito Santo, que nos ajudará a nos arrependermos e não termos remorso. Eu comecei dizendo que lágrimas de crocodilo não vão trazer nada de consequência de avivamento, a não ser que nós fomos falsos, porque quando há o verdadeiro arrependimento, não gera remorso, mas gera salvação. E eu abri aqui, pode deixar, não precisa nem projetar, eu vou ler para eles uma palavra que Deus me deu aqui, a hora que eu estava ali. Eu não iria pôr nenhum versículo hoje, mas o Senhor falou assim: leia para eles 2 Coríntios 7, 9, eu sou obediente. Pode deixar que eu leia, não precisa abrir a tua palavra. Ouça, versão King James. 2 Coríntios 7, 9. Agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, entristecido, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos. Então, quando a presença da glória vier, do seu poder, presta atenção, olhe para cá, não ande durante a igreja, durante o culto. É muito sério isso. Ao ler isso daqui, eu trouxe um espanto dentro de mim. Porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos. Falei: doideira, que versículo lindo. É Deus que faz com que a pessoa seja entristecida. Ele traz uma tristeza de arrependimento, a fim de que não sofreis prejuízo algum por nossa causa. A tristeza, versículo 10, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento, que conduz à salvação. Porém a tristeza do mundo traz a morte. A tristeza do mundo traz a morte. Quando a gente entristece alguém, que não foi pelo Espírito Santo que gerou aquela tristeza, eu mato alguém com uma palavra. Você me mata. Olha, pastor, o senhor foi bem até o 44 do segundo tempo, por que o senhor não encerrou? No 45 o senhor meteu o pé na jaca. Foi bem 99%, e o senhor meteu o pé na jaca. De repente, se não foi com amor que alguém me trouxe essa palavra, sabe o que ela me faz? Me leva à morte do mundo. Eu saio triste, mas pela morte do mundo. A mesma situação, com a mesma pessoa, cheia do Espírito Santo, pessoa que me ama, que está comendo um caminhão de sal comigo, chega e fala assim: sabe, querido pastor, meu líder, aquele que não é hipócrita, aquele que está junto, olha, assim, assim, assado, o que tu acha? Verdade, desculpa, agora já foi, pastor. Mas fica essa ressalva: o Espírito Santo, ele me tocou, e ele pediu para que eu viesse dizer isso para o Senhor. Amém? Então vocês estão entendendo? Então, quando nós estivermos ministrando durante um avivamento, se nós nos usarmos da palavra para trazer o remorso, o arrependimento do mundo, que é o remorso, esse não levará ninguém à salvação. Não levando à salvação, não haverá mudança de vida e transformação. Quem rouba continua roubando. Quem prostitui continua prostituindo. Quem é uma adúltera é uma mulher adúltera. Quem é um adúltero continua sendo adúltero. E assim sucessivamente. Mas quando a palavra, que é a presença, ela impacta a vida da pessoa, quando a pessoa ela é tocada, quando ela é alcançada pela graça, misericórdia, pela presença de um avivamento, vai bater não o remorso, vai bater uma tristeza. Ela vai começar a chorar aqui por causa dos seus pecados.
ela vai chorar, ela vai se arrepender de fato e de direito, porque foi segundo a vontade de Deus que fostes entristecidos, a fim de que vocês não sofreis prejuízo algum por nossa causa. Ou seja, para que Deus está querendo dizer, por minha causa, e nem por causa dos meus pregadores, vocês sofram prejuízo, porque quando Ele usar nós, no Espírito, o que vai causar na vida das pessoas é um entristecimento, de andarem de qualquer forma, de qualquer jeito, longe dos caminhos do Senhor, fazendo o que de errado há de ser feito, entristecendo, trazendo prejuízo para si, para a tua família, para os seus, e principalmente pecando contra Deus. Então quando o avivamento vier, nós temos que termos cautela de ministrarmos pelo Espírito, a fim de que o Espírito convença a pessoa lá no seu coração, entristecendo, trazendo ela ao arrependimento para que gere salvação, amém? Então o avivamento, ele deve sim ser querido, desejado, só que o fogo, ele é benéfico como ele pode matar, a água ela é benéfica como ela pode matar, quando ela está em descontrole. Então quando o avivamento perder o seu controle, a sua direção, quando ele não for focado em Jesus, quando ele não for focado na palavra, quando por um lapso nós deixamos que a imprensa adentre a igreja e comece a ver que o olho brota, braço cresce, desce ouro dos céus, brota sei lá o que da mão das pessoas, dente de ouro, se nós deixarmos que a imprensa leve isso para fora e deem motivação errada a isso, nós perderemos a presença do Espírito Santo. Olhe para cá, presta atenção, presta atenção, muita atenção. Porque se um de nós não presta atenção, ele põe tudo a perder. Se alguma coisa desanda a massa, toda a massa é perdida. Então todo sacrifício de tolo, porque não é por mérito ou esforço nosso, mas façamos de conta que de alguma forma a gente está contribuindo, todo esforço será em vão. Vocês estão entendendo, sim ou não? Uma atitude nossa, incoerente, porá em perca toda a presença do Senhor. Perigo número 1, eu vou ler em forma de ensino, e vou ministrar para que você entenda. São muitos perigos que Deus foi me dando, foi sendo elencado, para que eu consiga expressar para a igreja. Perigo número 1, dar aos instrumentos humanos a glória devida só a Deus. Será um perigo o avivamento nas nossas vidas, se nós quisermos endeusar alguém, dar um nome, um sobrenome a alguém, um ser humano, a um lugar, a um acontecimento. Quando a glória de Deus no local não for para que nós abordemos o repórter que vem, aqueles que virão aqui para saber o que está acontecendo, a gente tem que abordar e falar, olha, não dê ênfase à sua reportagem, pelo amor de Deus, aos acontecimentos, às maravilhas. Sabe por quê? Aquele repórter perguntará assim, Deus me mostrou. E nós diremos assim, pelo amor de Deus, não divulgue isso, os acontecimentos. Divulgue que Jesus, Ele se faz presente nesse local. Divulgue que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo está presente em nossas vidas, no nosso meio. Só isso. E que lá se prega a sua palavra. Só isso. Se nós permitirmos, amado, que instrumentos humanos sejam alvo de exaltação, nós estaremos pondo em risco nós mesmos, gerando um perigo, para que o avivamento venha e vá embora rapidinho. Segue. Os avivamentos vêm de Deus, não há nada que o homem possa fazer para produzi-los, e não há esperança de que os homens sejam avivados, a menos que Deus os avive. Nossa, que igreja avivada, está errado esse termo. Por nós pularmos alegres, por nós estarmos aqui totalmente alegres, alegrando, em gozo no Senhor, não quer dizer que nós sejamos avivados. Só poderemos dizer que somos pessoas avivadas quando Deus nos toca, quando Deus nos avivar. Nós não chegamos ao avivamento por mérito próprio, por esforço próprio. Isso importa dizer que é uma ação unilateral de Deus. Ele resolveu nos tocar, Ele resolveu introduzir em nós o avivamento.
Avivamento, o que é avivamento? Por que eu tenho que aprender sobre avivamento? Porque avivamento é o que nós vamos viver no céu por toda a eternidade. Lá é o próprio avivamento, lá é a glória plena, lá é a plenitude de Deus, lá é você convivendo com o teu Senhor e Criador. Lá você poderá discorrer, falar, conversar com Ele, se esta é a vontade de Deus, sobre todo o ato de sacrifício, como foi pormenorizado o sofrimento, a agonia dele naquela cruz, o porquê que ele, sendo Deus, ele se achou no direito, no questionamento de se tornar humano. Um Deus tão grande se despir da tua glória e se tornar humano, e ser introduzido dentro de um ventre de uma mulher, para que pela ação do Espírito Santo, ele nascesse, ele fosse gerado. Depois ele aguardaria por volta de 30 anos, até que ele descesse as águas, não porque ele se batizou o batismo de arrependimento de pecados, por causa dos pecados, porque nenhum pecado havia nele, nem houve, até a sua morte e ressurreição, e nunca haverá. Então nós saberemos tudo isso, e nós saberemos que valeu a pena, amado. Então importa dizer que o avivamento precisa ser ensinado, desejado. Deus levantou esta igreja, porque ela tem uma promessa para receber o avivamento. Não será de qualquer maneira, não será por nosso esforço, nem no nosso tempo. De repente, um grande estrondo, e 3.000 pessoas foram impactadas, atingidas pelo poder que desceu dos céus. Começaram a falar em línguas estranhas, e desceu um vento impetuoso, e línguas de fogo repartidas começaram ali a ser vistas, e o povo ficou cheio do poder de Deus. Essa foi uma manifestação do avivamento da Bíblia. Nós estamos em busca, não do avivamento, mas do reavivamento. E nós queremos que o Senhor venha, e agora Ele fique. E para mantermos a Tua presença, depende sim de mim, de você, sermos íntegros, aceitarmos o nosso propósito, o nosso chamado. Eu estava ali, o Senhor me visitou, eu escrevi algo, tipo assim, é forte. Eu não tenho controle no que você pensa, nem você tem o controle no que eu penso. Então as pessoas podem imaginar de mim coisas, e eu posso imaginar de você coisas, condenação, julgamento. E o Senhor começou a ministrar a ponto que eu escrevi. Só que essas pessoas, assim como eu, às vezes nós queremos distância de pessoas e de coisas, de fatos que nos entristeceram. E aí o Espírito Santo começou a ministrar, mas assim vocês são com as pessoas, com as amizades, mas o teu pai, a tua mãe, continua sendo teu pai e tua mãe, não tem como ser diferente. O teu irmão de sangue, ele continua sendo teu irmão, ele falhando ou não, você falhando ou não, e Deus começou a ministrar. Então o que existe, o Espírito Santo disse ao meu espírito, é que as pessoas, elas querem ter o controle da sua vida, e não deixam que o Espírito Santo a controle. Eu falei, não entendi nada que o Senhor disse. As pessoas, por exemplo, eu penso algo do Adilson, e ele não tem o controle sobre o que eu penso a respeito do pastor Adilson. De repente, eu me deixo, sair um pouco da palavra, eu me deixo que Satanás venha e faça ninho no meu coração, na minha mente, sendo que existiu alguma coisa em mim, eu deveria sentar com ele e falar o que eu pensei, o que veio até mim, por pensamento, procede ou não, para que nós continuemos a mesma amizade. Não sei porquê, mas Deus mandou dizer isso para vocês. Eu acho que há pessoas aqui que precisam ouvir isso. Eu acho que é você que está me ouvindo. Você não tem o controle por aquilo que você pensa, e nem por aquilo que as pessoas pensam de você. E talvez você tenha desistido da tua igreja, do teu pastor, do teu esposo, da tua esposa, até mesmo dos teus filhos. Você jovem, você adolescente que tem um desejo árduo, ou até mesmo já pensou, ou saiu da tua casa, por causa que seus pais
pensavam e falavam coisas que você não fazia ou não era. Então eles não tinham controle, eles falavam, isso te machucou. Só que saiba que Ele continua sendo teu pastor, Ele continua sendo teu pai, tua mãe. Muitas vezes você que está aí, brigado com teu irmão de sangue, talvez seja o momento de você se reconciliar. O que nós estamos permitindo, amado? Que o diabo destrua a terra aonde vai receber o avivamento. É que nós não temos controle sobre aquilo que as pessoas pensam, nem o que nós pensamos, e nós não temos sido justos um para com o outro, porque se nós permitimos que nós continuemos sendo alimentados por aquilo que nós pensamos, e nós não sentamos, e nós não conversamos, e nós não nos ajustamos, nós estamos sendo dilacerados numa arena, é nós colocado numa arena onde soltam-se leões, não da tribo de Judá, mas ele vem nos espreitando como um leão, querendo nos tragar. Agora eu estou falando de Satanás, e ele tem conseguido. Algumas pessoas deixam de ser amigos de outras pessoas, porque foi questionada sobre alguma coisa, ponto de vista, atitude. Isso não pode perdurar nas nossas vidas, porque se formos amigos, teremos que ser amigos. Se formos irmãos em Cristo, teremos que continuar sermos irmãos em Cristo. Porque eu não fui filho do meu pai com a minha mãe que está sentado, eu continuo sendo. O que eu possa fazer a eles, que magoe eles, ou eles façam que me magoe, eu continuarei a ser filhos deles e eles meus pais. Assim em relação ao meu irmão de sangue, por mais que eu faça alguma coisa em relação a ele, que magoe ele, irmão de sangue, filhos dos mesmos pais, da mesma forma, ele vai continuar sendo meu irmão. Quem perde? Ambos. Quem perde? Pastor, ovelha, pastor, irmão de sangue, filho em relação a pai, os amigos, as amizades. Quem perde só são as pessoas, porque nós não temos controle sobre aquilo que elas pensam. Então, quer dar um checkmate no diabo? Seja uma pessoa aberta, fala assim: o que vocês pensam de mim? Pode vir conversar comigo, porque é só conversando que é o ajuste. Nossa, eu pensei assim, então você não quis dizer aquilo? Não quis dizer aquilo. Puxa, então me perdoe. Acabou. Quem perdeu? O perdedor de sempre, Satanás. Segue. O objetivo do avivamento é fazer Deus famoso e não o homem. Se o nome de Jesus for magnificado e o nome dos instrumentos humanos esquecido, pelo menos um grande perigo com que os avivamentos passam terá sido eliminado. Vocês entenderam? É lindo isso. Se os nossos nomes, se nós formos esquecidos, mas o nome de Jesus for magnificado, glorificado, nós continuaremos vivendo o avivamento. Segue. Perigo 2. Tentar repetir por meio de esforços humanos o que só pode ser realizado por Deus. Quando o avivamento vier, Deus o levará adiante de lugar em lugar por meios próprios e no seu tempo. Homens muito ansiosos e acostumados a ter o que querem, podem não desejar esperar que Deus avive com poder os corações e a comunidade. Eu desesperadamente domingo eu disse: pai, eu não aguento mais, o que eu posso fazer para contribuir para que o avivamento venha? Ele falou: não faça nada, você não pode se esforçar, você não pode fazer nada, eu é que tenho que fazer. Avivamento é Deus fazendo, o homem nem pode contribuir, porque senão terá ação humana, terá mérito humano. Deus ele fará, por exemplo, se eu construir esse templo para que haja o avivamento, está errado, mas se foi recebido uma direção para que construísse, por conta que Ele determinou, é diferente. Nós não podemos fazer preparativos para que o avivamento venha, querendo tornar o dono do avivamento, tornar ele público, ou pegar um avivamento e tentar levá-lo para dar publicidade, torná-lo público, está errado também. Nós não podemos querer levar de lugar em lugar, se não for através dele. É Ele que leva, é Ele que faz.
Vocês estão entendendo, sim ou não? Então que nos cabe nada, só deixar Ele trabalhar em nós. E como é esse trabalho? Eu quero dar uma ajudinha. Só queima, só entra na fornalha, só se permita ser José, vai para a toca dos leões, permita ser vendido pelos teus irmãos, porque lá na frente, acima de ti Faraó e abaixo você, e para que a tua família não morra de fome, Deus vai te levantar, para que você seja o grande governante de toda aquela gestão faraônica, e você dará de comer aos seus familiares. Se permita, amado, que Deus prove o teu caráter. Ele vai mexer no teu caráter, no meu caráter, na tua personalidade não. Um é mais amoroso, outro é mais sanguíneo, outro é mais assim, assado. Deus não mexe na personalidade, Deus não muda, mas Deus Ele quer mudar o teu e o meu caráter. Sigamos. Eles correm o risco de tentar repetir por meio de esforços humanos o que o soberano Deus fez em outro lugar. Não suponha que repetindo métodos empregados em outros lugares conseguirá repetir resultado. Nós não podemos querer copiar. Bom, aconteceu aqui. Por exemplo, está acontecendo um avivamento na Colômbia, eu vou lá e tento comprar tudo que existe, xerocopiar, repetir o que está acontecendo lá, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na África, o que estará acontecendo em Botucatu. Nações virão para cá, e eles quererão o segredo, eles quererão, como se diz o palavreado mundano, o pulo do gato. Me dá o que está oculto. Você não contou tudo, você não disse tudo, não ensinou tudo. Não vai adiantar. Não virá por repetição daquilo que a gente aprendeu, absorveu e aplica lá. É muita igreja, nós somos muito almáticos e carnais. Nós queremos reproduzir aquilo que é uma fraude, que só vem pelo Espírito Santo, pelo desejo unilateral de Deus. É Deus que escolhe, é Deus que escolhe as pessoas, é Deus que escolhe o lugar, o momento e o tempo é dele. Segue. Perigo 3. Foco no peculiar. Eu fui ver o que significa peculiar. Algo que é próprio de uma pessoa ou coisa. Então qual é o perigo? A gente focar em pessoa ou numa coisa. Qual é a coisa? Muitos milagres. Nossa, é assim lá, não tem cadeira. E lá eles ficam meio organizados e é um piso para cada um. Então você entra naquele piso, fica uns 30 segundos e o poder que pega. E aí começa o merchandising. É assim que funciona. Aí os carros estão lá fora e tem muitos obreiros passando e falando: olha, se conecta na rádio tal, que ele vai fazer a oração, vai existir um momento de oração, vocês podem ser alcançados. E de repente o foco fica nas coisas, nos milagres, nas maravilhas. E Deus não está nesse negócio. E o foco saiu de Jesus e da sua palavra. Também pode ser o quê? Sensacional, que não é comum, mas não é comum. Lógico que eu tenho que falar, eu tenho que dar ênfase. Eu vou levar para o Fantástico, Jornal Nacional, vou levar para o Jornal Botucatu aqui. Eu quero ir para a imprensa e dizer que isso é uma maravilha, algo sensacional, nunca existiu antes. Não deixe, não se permita você ser essa pessoa que vai permitir em dar uma conotação à pessoa, coisas, a um fato. Tudo vem pelo Espírito. Mas o foco continua sendo Jesus e a sua palavra. Saiu disso, o Espírito vai embora. Eu estou ministrando sobre os perigos que nós temos que aprender para não permitir que o avivamento venha e dure apenas um dia, uma semana, um mês, um aninho e vai embora. E aí? E cabote, a glória se foi. Se a glória se foi, o que nós vamos fazer dentro de uma igreja? Pregar com a inteligência? Pregar teologia? Pregar campanha? Pregar carne, alma? Pregar inteligência humana? Se o Espírito Santo não está mais presente, o sumo pastor não está mais presente, a glória não está presente, a presença não está presente, o seu poder para curar e transformar não está presente, a bem da verdade, que quando ela vai embora a presença, por um período nós crescemos, há milagres, só que depois o contra-avivamento, que é Satanás, ele vai ganhando território, e ele vai minando, e a hora que vê, fica estéril a igreja, não produz mais nada, não tem vida mais. Segue. O que seria esse foco, o terceiro foco então?
que é algo espetacular ou maravilhoso. Não podemos esperar pelo avivamento para realizar direções comuns. Pastor, mas e aí as direções comuns? Realizem. O ID está na Bíblia. Vamos. Direções especiais que merecem cuidados, orações, estratégias que nós venhamos a criar, merecem cuidados especiais. Deus, o senhor está no negócio? Direções comuns, ok, está autorizado, segue. Pode seguir. Por ser um movimento extraordinário que produz resultados extraordinários, ele sem dúvida conta com características extraordinárias, segue. Contudo, esteja atento para que os aspectos extraordinários do avivamento não ultrapassem os limites bíblicos. E é uma extravagância, e Deus está nadando de braçada, e o Espírito Santo está fazendo mover. Por isso dos 5 ministérios. E o mestre, o apóstolo, venha cá. Pastores, venham cá. Eu tenho observado, papá, mas olha, eu tenho orado, e tu sabe que eu sou homem de Deus, que eu tenho discernimento. Não tem apoio bíblico, não tem condições bíblicas disso ser de Deus. Mas antes nós dissermos que não é de Deus, vamos orar, porque pela Bíblia, pela palavra já está refutado, mas vamos orar, vamos ter cautela. Vocês estão entendendo, sim ou não? Vamos orar. Então, quando assim movimentos extraordinários do avivamento ultrapassam os limites bíblicos, é um perigo para que o avivamento caia. Segue. A verdadeira obra do avivamento é acelerar o corpo de Jesus Cristo, transformando em uma força vibrante, móvel e espiritual. Essa é a nossa função. Sermos essa terra onde Ele vai acelerar o corpo dele em nós, Ele vai acelerar a nossa vida, transformando a nossa vida em uma força vibrante, móvel e espiritual. Móvel significa não sentados, mas tudo na dispensação do Espírito Santo. Segue. Que atrai a atenção do mundo perdido. Essa é a nossa função. Quando nós tivermos essa condição vibrante, essa condição móvel, essa condição da presença de Jesus em nós, é para qual finalidade? Para atrair a atenção do mundo perdido, e que este mundo se volte a mente e o coração do Salvador. Que milhões de mentes e corações que estão negligenciando o Salvador, que estão já no inferno, nós precisamos tirá-la. Então, quando nós nos tornarmos aquela terra fértil, o avivamento ele proporciona isso que eu acabei de ler, para que nós possamos cumprir o ID de acordo com a direção de Jesus. Segue. Se o foco é deslocado do Salvador para algum acontecimento sensacional que eu disse, do avivamento, será evidente o triunfo de Satanás no episódio. Não pode ser deslocado o foco do avivamento para um acontecimento, para uma pessoa, senão o avivamento que é Jesus vai embora. Segue. Sem dúvida, o maior aspecto de todo verdadeiro avivamento é o maravilhoso senso, o papel do avivamento, o que lhe traz, a característica do avivamento. O maior aspecto de todo e verdadeiro avivamento é o maravilhoso senso da presença de Deus, que atrai multidões, produz intensa convicção. Esse é o nosso objetivo. O verdadeiro avivamento vai atrair multidões, vai converter o coração, a mente. Eles vão ter esse senso que é verdadeiro, que é legítimo, que algo nunca foi provado por eles. Produz intensa convicção. Vai. Faz lágrimas brotarem, capacita pecadores a corrigir os erros passados. Produz conversões aparentemente instantâneas e resulta em alegria espontânea e entusiasmo. Esse é o ambiente que precisa ser gerado. O ambiente para o verdadeiro avivamento vai gerar isso. Tudo isso que eu estou ensinando vocês. Segue. Ter o foco nas multidões, nas lágrimas, nas confissões, nas conversões, na alegria, no entusiasmo ou qualquer outra reação humana em detrimento da presença de Cristo é imprudente e profundamente prejudicial ao verdadeiro avivamento. Nós não podemos dar ênfase. Olha um derramamento e às vezes não é um derramamento. Às vezes é um arrependimento de remorso, de lágrimas que não são sinceras. Porque quando Deus tocar mesmo, através do seu poder, da sua glória, da tua presença, que nós chamamos de avivamento,
haverá mudança de vida. Segue. Que todos os olhos estejam fixos em Jesus. Ele é o avivador. Homens não são avivados pelo remorso, por assembleias superlotadas, por pregações magníficas ou manifestações extraordinárias. Ou seja, não haverá avivamento porque a gente prega bem, ensina bem. Ou seja, não é porque está superlotada a igreja, porque está ganhando alma pra caramba, mas sim por manifestações extraordinárias. Porque um local pode estar cheio, superlotado, mas vazio da presença de Deus. Malemar eles sabem que eles um dia entregaram a sua vida para o Salvador, mas cada um que quer estar onde quer estar, fazer o que quer fazer e está fazendo, é sinal que Jesus, o Senhor, não está naquela vida. Não há como começar um avivamento se só sou salvo. Ninguém quer ir para o inferno. Saia a pregar para ganhar almas. Quando você diz que todos já estão mortos de ofensa e pecado, que todos já estão no inferno e que precisam ser retirados, e há uma ponte, há um elo, há um mediador, e este é Jesus, o nome dele, que morreu em lugar dela. Você quer entregar a tua vida e sair do inferno? Todo mundo quer sair do inferno, mas ninguém quer a Jesus como o Senhor, o senhorio dele. Vai obedecer? Não é mais você que vive. Jesus precisa viver através da tua vida. Aí a gente não deixa. Nossa vida, nós queremos mantê-la. Nós queremos só a salvação, mas nós queremos manter a nossa vida. Isso está errado. Nós precisamos mudar a consciência das pessoas. Precisamos ensinar as pessoas de maneira correta. É de graça sim. Não pagamos nada. Não é por nenhum esforço, por nenhum valor, por nenhuma atribuição, nenhuma finalidade que saia de nós, por nenhuma ação nossa vai gerar salvação. É de graça. Só que nós precisamos receber o Senhor da graça, que é o Salvador, mas o Senhor, dono da nossa vida. Ele precisa ser Senhor da nossa vida. Segue. Os homens são avivados quando percebem que Cristo está entre eles. Se os olhos fixarem nas manifestações exteriores do avivamento em lugar da fonte, que é Jesus, a verdadeira causa do avivamento cessará e o diabo terá vencido um importante round. Quando o foco for destorrado, nós perdemos. Sabe quando você recebe um soco e cai nocauteado? Segue. Perigo 4. Medidas extremas buscando produzir efeitos semelhantes ao avivamento. Obreiros cristãos, muito zelados, podem ser tentados a empregar medidas extremas sem a sanção da Bíblia, sem a aprovação da Bíblia. Um resultado natural do verdadeiro avivamento é a profunda convicção do pecado, que, com frequência, é acompanhado por lágrimas abundantes e amargo remorso. Está errado. Contudo, é possível sentir uma tristeza profunda que não procede de Deus. A tristeza profunda é o remorso, não procede de Deus. Por isso que as pessoas, elas pecam ao vômito. O cão vai, volta, lambe o seu próprio vômito. Como eu preguei domingo, a porca é lavada, ela está limpinha e ela volta de novo. Quando só houve remorso, não houve um arrependimento verdadeiro, ela vai se lambuzar de novo. Por isso eu dizia domingo, preste atenção, se você e eu, nós não somos esse cão ou essa porca, que nós pecamos, adulteramos, roubamos, matamos, picamos, a gente se arrepende de momento, um remorso, e de novo voltamos. Status quo, situação de origem, voltamos como estamos. Pessoas tais não são convertidas, amados. Elas só receberam Jesus como Salvador. Como Senhor, não. Porque quando recebe Ele como Senhor, Ele conversa com você, Ele é teu Pai, Ele é o teu guia, Ele te dirige, te direciona. Ele é uma pessoa. E Ele vai te convencer que você precisa mudar. Então entenda isso, por favor. Saia da convicção que você realmente não é dono da tua vida. Para que a salvação completa exista, ela não é dividida em duas partes. Receba como único e suficiente Salvador e Senhor da tua vida. Um dia em 2012 para 13, eu já contei isso para você. Eu fui para a Colômbia e lá Deus me trouxe e disse que eu era dono da igreja dele ao lado aqui, que eu era dono da minha família, do meu escritório, que eu era dono da minha vida, enfim, que eu era dono e possuidor de tudo que eu tinha e era. E eu briguei e questionei o Senhor. Ao final disso Ele me convenceu, pelo seu Espírito, que realmente Ele tinha razão e eu não. Porque não se tinha a direção dele
para alguns fatos, para alguns acontecimentos. E aí eu comecei a deixar que Ele trabalhasse e fizesse na sua obra realmente. Porque a gente foi ensinado de uma forma e a gente acha que não tem mal algum. Não tem mal algum. É preferível ir ali na Vila Real e aqui na Vila Antártica e montar uma igreja, porque é melhor ao invés de um boteco, uma igreja. Mas não, onde está escrito isso? Vocês estão entendendo? Estou usando como exemplo. Então até direções tais, nem tudo que é lícito, nem tudo que não tem mal algum, é o que Deus quer que nós façamos. E aonde entra o que o Senhor está dizendo? Se Ele é o Senhor da minha vida, meu Senhor, o próprio nome Senhor diz, Senhor e escravo, somos escravos de Cristo. O que o Senhor quer que eu faça? Posso ir na Vila Antártica? Pode, filho, mas não lá, eu quero lá na Vila Maria. Ele autorizou, mas o lugar estava errado. Então Ele não nos dá condições de decidirmos nada. Então, como é que Deus vai vir numa terra que é desobediente? Que somos nós, que não deixamos o arado passar, que não deixamos a exortação, a correção vir, a disciplina vir, o amor de Deus vir. Porque é uma faca, ela entra matando de um lado, a espada de dois gumes, mas do outro ela entra trazendo vida. Que Deus nos mate a todo instante, porque quando Ele está nos matando é porque aquilo é um câncer dentro de nós, aquilo não nos serve, porque quando Ele entra nos matando, esta área da nossa vida, Ele entra dando vida do outro lado, porque quando Ele retira algo, Ele pode estar no lugar daquele mal. É uma troca. Ele é o nosso substituto. Vocês estão entendendo, sim ou não? Segue. Observe a palavra de Paulo aos Coríntios. Agora porém me alegro, não porque vocês foram entristecidos, a palavra, mas porque a tristeza os levou, o que eu li, ao arrependimento. Segue. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz a morte, que é o que eu expliquei. Aí eu passei esse versículo para eles lá em cima. Falei, projeta esse versículo. Vocês estão entendendo? Segue. O tipo de convicção e tristeza em relação ao pecado que levam ao verdadeiro arrependimento deve ser produzido por Deus, não por homens. Então não adianta a gente combater, bater. Eu acho que conveniente nós pegarmos todas aquelas ministrações sobre o período da graça. Chegar até alguém que está da cabeça aos pés lotado de pecado, orgia, pornografia, adultério, prostituição, enfim, tudo, e dizer, Jesus morreu também por você. Como assim? Eu não tenho mais jeito. Quantas pessoas já disseram assim, não tem mais jeito a minha vida, o que eu fiz, o que eu estou fazendo não tem mais jeito. Quem disse? Você retira a tua Bíblia e prega a essa pessoa, dizendo que a graça, onde superabundou os pecados, superabundou também a graça. E você vai dizer que ele receba a graça, que é uma pessoa, que é Jesus. Então entenda, amado, que Deus, Ele tem muito a fazer. Ele quer superlotar essa igreja, mas Ele quer primeiro tratar da base, porque nós não vamos construir 10 andares, e ao invés de nós usarmos pedra, cimento, areia e ferro, nós tentarmos usar madeira no lugar do ferro, usar outro material que não tenha resistência. Quando nós inventarmos de construir sobre a base dessa fundação, vai desabar. Não tem como, nenhum casamento, nenhuma empresa andando irregular, fraudando o INSS, fraudando a União, fraudando o município, fraudando os seus credores, não emitindo nota fiscal, tudo irregular, ela não prospera, ela está fadada a cair. E o tombo às vezes é assim, um casamento em mentira, um relacionamento em falsidade, ele não subsiste. Passarás céus e terra, mas a palavra do Senhor vai cumprir. Se houver nesse relacionamento, nessa condição um justo, Deus vai fazer justiça pela vida daquele justo, e Ele vai fazer com que você tenha conhecimento que o teu sócio está te roubando. Enfim, não subsiste. Não será construído nada sobre aquilo que não tem base, inclusive o avivamento.
Segue. Próximo. Alguns obreiros impacientes, infelizmente, podem não se contentar em esperar que Deus trabalhe. Olha para um. Deus, estou descontente, eu quero agir. Não haja. Eu quero fazer, não faça. O que eu posso fazer? Nada. Segue. Por meio de sincera e denúncia de pecados específicos, e mesmo de pessoas em particular, eles podem tentar produzir lágrimas de tristeza e arrependimento. Agora está falando que o avivamento não pode ser conduzido desta forma. Segue. Qualquer pregação, mesmo que profunda e sincera, que substitui o poder de Deus, os esforços humanos sem a influência divina, podem assustar as pessoas, tirá-las do foco e não as converte. Ou seja, segura aqui. Então, quando houver um esforço humano, tudo pelo meu dom, tudo pelo seu dom, tudo pelo nosso dom, tudo pela unção que está em nós, e a gente vai conduzir na igreja, está certo, vai ter muitos milagres. Eu estou falando de avivamento. Avivamento, Deus não vai depender de nós. Eu não estou falando de uma igreja superlotada, não estou falando de uma fila de oração que sai daqui, vai até a rodoviária que eu estou vendo, que está aqui a 500 metros de mim. E lá vem 2.000 pessoas que serão alcançadas pelo milagre. Eu não estou falando da ação humana. É bonito, é tremendo. Eu gostaria que Deus me autorizasse a tudo isso. Só que Deus nos quer para o avivamento. No avivamento nós não teremos. Poderemos orar, sim. Poderemos impor as mãos, sim. Poderemos usar o nosso dom, sim. Mas vai ser quase que inexistente. Porque a presença da glória e o seu poder vai se encarregar da glória, do poder ser dele. Como que você foi curado? Quem orou? Ninguém. Mas onde você esteve, o que fizeram? Deram para beber? Pagou alguma coisa? Não, não paguei, não deram para beber, nem para comer, não impuseram as mãos. O que falaram para você? Nada. Como nada? E aconteceu esse milagre? Eu só estive num local onde disseram que Deus estava. Não acredito nisso. Você não fez nada a não ser ir para o local. Sim, e eles não fizeram nada. Mas isso não existe. Não existe mesmo. Por isso que é o derradeiro e maior avivamento. Eita glória. É a presença pura daquele que vive e reina. Não vai sair mérito, não vai sair por esforço humano, não vai ser por causa de um milagre. Ressuscitou meu filho, o mundo está vindo aqui por causa do milagre, meu filho. Não, N vezes não. Não é por um evento, não é por um acontecimento, não é por um milagre, não é porque desce ouro dos céus, não é porque brota azeite das colunas do templo, não é por conta de um evento, nem de nada, de coisa alguma ou pessoa alguma. Isso desvirtua o avivamento. Isso é um perigo, isso é um risco. Você entende hoje porque que não pode ser do teu jeito, nem do meu, mas sim do dele? Segue. De maneira similar, há grande perigo nos esforços dos avivamentos para produzir padrões estabelecidos por homens de salvação e segurança. Cuidado com quem se diz líder de avivamento e exige conformidade às suas regras e padrões. É um risco. Aqui haverá uma liderança para o avivamento. Quem será ele o líder? Jesus. Se eu me intitular o líder de um avivamento, eu poderei falhar, com certeza sim. Por isso que deve ser pela regra, se é que eu posso dizer. Vamos, esquece a regra, passa a borracha. É pelo mover, é pela intenção, é pela presença, é pelo desejo, é pelo querer, é pelo momento, é pelo lugar, é pela manifestação dele. É Jesus puro, diluído na atmosfera, alcançando as vidas, levando elas não ao remorso, mas ao arrependimento sincero, de lágrimas não de crocodilo, mas de lágrimas de arrependimento. Tem que acontecer o que outrora acontecia lá na Inglaterra, quando na pregação do homem de Deus, tanto era o mover do Espírito Santo que as pessoas, amado, se agarravam aos pés dele no púlpito. Era como se tremesse o local e tremia as colunas do templo, porque eles entravam em arrependimento sincero, em lágrimas eles iam à frente, dobravam seus joelhos e se arrependiam, porque eles sentiam o Deus puro, eles sentiam o seu Pai, eles sentiam que o seu Criador, que um dia Ele, Jesus e o Espírito Santo, nos idealizaram, nos planejaram, antes da fundação do mundo, estava ali presente. Eles sentiam o cheiro, o faro, a essência, o toque, o gosto, viam, sentiam a presença. Por isso batia-lhe um arrependimento sincero, de querer
realmente se arrepender de fato e de direito, deixar aquilo. Segue. O Deus que criou tantos tipos diferentes de homens é capaz de os converter das mais diversas maneiras. Ou seja, pode existir os homens das mais diversas maneiras que não precisa da nossa ajuda. Nós não podemos dar a graça com uma mão, depois a lei com a outra. Mas olha, agora você não volta assim, você tira esse brinco da tua orelha, corta esse cabelo, despinta ele. Olha, vem agora com uma camisa de manga, tá bom? Jesus te tirou do inferno, te deu vida, ok? Você é salvo agora, mas ó, não aparece lá na igreja assim, para com isso. Deixa vir do jeito que está. Dá a graça, o perdão às pessoas. Deixa que o Espírito Santo os convença. Romanos 2,4, é Ele que gera o arrependimento, é Ele que com a sua bondade e misericórdia conduz a pessoa ao arrependimento. É Ele que gera, é a função dEle. Você não é o Espírito Santo, nem eu. Deixa Ele fazer a função dEle, qual é? Convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Segue. Nenhum homem tem o direito que outro tenha a sua experiência, nenhum homem tem o direito que outro tenha a sua experiência, nem a liberdade para depreciar a caminhada de outra pessoa como Cristo, pois não serão semelhantes em todos os pontos. Pula. Enquanto se pode esperar que os líderes do avivamento sejam homens apaixonados, também se espera que sua paixão esteja sob controle do Espírito Santo de Deus. Isso serve para mim e para você. Seremos apaixonados pelo avivamento, só que tem que estar debaixo do controle de Deus. Segue. A denúncia do pecado excessivamente severa, mesmo que para privar momentaneamente os eleitos do conforto em Cristo, dificilmente pode ser considerada uma paixão sob controle. Segue. Quando o zelo humano pela causa abraçada excede de seu Senhor e Mestre, ele foi longe demais. Nós poderemos, segura aí, nós poderemos ir longe demais, quando o que a gente almeja, espera, exceder a causa abraçada do nosso Senhor. Aí que entra as pessoas que são fera em oração, que ouvem a voz do Espírito Santo, que não extrapolam o limite daquilo que tem que acontecer. Espera. O Senhor falou, espera, acautelai-vos, não faça nada. Mas os anos estão se passando. Bati 4.8, agora eu estou que nem aqueles Opala, 6 cilindros, 4 portas, está bebendo muito. O Senhor falou, e aí? O que eu tenho com isso? Espera, não faça nada. Só se prepare. Prepare o teu eu, o teu corpo, seja a terra fértil. Prepare a minha igreja. Segue. O entusiasmo deve ser equilibrado pelo julgamento, que o zelo seja temperado com misericórdia, e que a pregação fervorosa seja acompanhada de orações vigorosas perante o trono do Todo-Poderoso. Tudo isso daí é uma condição que precisa existir no avivamento. Segue, é um ensino isso. E acima de tudo, o Senhor da colheita é quem deve usar o tempo e os métodos para reaparecer. O Senhor fala uma coisa, a gente continua. Enquanto Ele não mudar, para reaparecer, se manifestar, manifestar-se de forma diferente, não mude. Se Deus falou, faça. Aí Ele reaparece de uma outra forma, querendo algum outro segmento. Agora nós vamos ganhar almas. Agora a gente já abandona o templo aqui, vamos pegar a ferroviária. Agora vai, sei lá, amado. É Ele que tem que dizer. Então o avivamento que se segue será fonte de contínua alegria e agradecimento a Deus. Segue. Lidar com extremistas e evitar que seus excessos deturbem a verdadeira atuação de Deus no avivamento são duas das mais delicadas e difíceis tarefas que você pode parar. Extremistas são divisores. Espírito de divisão. Extremista tem que ser assim. Se não for assim, não há uma regra. Sabe quando que o avivamento vai embora? Quando há extremistas. Aí nós queremos monopolizar que o avivamento acontecerá, o mover de Deus por conta que tem que ser dessa forma. Made in palavra da salvação, não. Deus tem para cada local, escolhido por Ele, no tempo dEle, do jeito dEle, da maneira dEle. Não pode haver monopólio. Segue. Ainda que sejam obrigatórias, não devemos falhar nesse ponto. Segue. Perigo 5. Segue. Negligenciar o ensino e a pregação
em nenhum momento a sólida pregação bíblica e o ensino são mais necessários na igreja que em épocas de avivamento. Quer perder um avivamento? Não pregue a palavra. Sabe aquele entendimento, não, mas deixa o mover seguir. Só mover, um dia tudo bem, 2 dias, mas vai ficar só mover. Um batizado com o Espírito Santo ali, outro aceitando Jesus aqui, e o louvor comendo quente, só isso. E um dia, 2 dias, uma semana, aí a igreja começa a ficar aberta 24 horas, e todo dia só o mover, só alma, só cura. Palavra nenhuma, ensino nenhum. Meu Deus, cadê o avivamento depois de 2 semanas? Ninguém sabe, ninguém viu para onde foi. E aí? Nós estamos ensinando a não deixar só mover. Por isso que nós temos que sermos pessoas centradas, pessoas que tenham uma base bíblica, que não se confunda, medindo os pés pelas mãos, conheça a Bíblia, a palavra, mas que tenha profunda sensibilidade ao Espírito Santo, que ouça a voz do Espírito Santo. Na dúvida não faça, na dúvida não haja, espere. Peque até por omissão, mas se Deus manda, você faz. Se Deus fala, para, recua, recolhe, amado, tudo pela direção do Espírito Santo. Segue. Milhões de cristãos dormem espiritualmente nos sermões, nos dias anteriores ao avivamento. Segue. Enquanto grandes verdades bíblicas devem ter sido ampla e profundamente discutidas em sua presença, eles podem, no entanto, vai. Aqui. A essa hoste de novos avivados, além dos apóstatas mais ignorantes, junta uma multidão de novos convertidos reunidos na igreja. Aqui que vai gerar um grande risco. Quando o avivamento vier e começar ele a se desencadear, vai haver muita conversão. Não é para a salvação, muita conversão a Jesus na cidade de Botucatu. Teremos muito recém-convertidos, novatos na fé. E aí pessoas as receberão coisas extravagantes e quererão estar no púlpito, já louvando, bendizendo, dando testemunho. Tudo bem, elas vão bem. Só que chega uma hora, elas não têm raiz, não têm maturidade, porque não deu tempo. Maturidade espiritual, experiência com Deus de anos, não se ganha simplesmente num passe de mágica. E aí nós temos que ter cautela, não deixar que esses novos simplesmente ganhem condições de destaque. Amém? Segue. Pode ir. Vamos lá para o outro perigo. Pode ir. Vai. Para o outro perigo. Só para que a gente acabe até no 9. Opa. Perigo 6. Vai. Só vou falar. Pode ir. Negligenciar a oração e os atendimentos individuais devido à pressão das atividades do avivamento. Segura aqui. Depois se procura o perigo 7. Negligenciar a oração e os atendimentos individuais. Quando o avivamento vier, vai ser uma explosão. E nós teremos que ter cuidado e não misturar com os movimentos as atividades. E a gente vai se esquecer de dar atendimento individual. E nós vamos achar que por Deus estar aqui, não preciso nem mais orar. Que a oração que é feita durante o culto é o suficiente, a oração pública é o suficiente. Esquecemos e começamos a negligenciar a nossa oração, a nossa busca pessoal. É um perigo sério. Amém? Se resume a isso. Vai para o 7. Pula. Perigo 7. Aí. Perigo 7 esse. Comparações desfavoráveis entre os trabalhadores. Vamos trabalhar só com esse teminha. Durante o avivamento, a gente vai começar a comparar pessoas. Me permita usar o Lucas. O Lucas veio no avivamento, Deus catou ele. Aí já começa uma comparação dos velhos em relação aos novos, e dos novos em relação aos velhos. Ou seja, a unção que vai pegar o recém-avivado, talvez ela nunca foi presenciada por alguém, percebida por alguém. Alguém nunca teve aquilo, e ele pode se achar acima de tudo e de todos. E ele começa a comparar, nossa, esses caras são brega, esses caras estão parados no tempo. E da mesma forma nós começamos a comparar. Não pode aquele jovem simplesmente, Deus está usando ele, e Deus vai usar. Não pode estar usando aquela pessoa, mas Deus vai usar. A gente começa a comparar as pessoas, as unções. Começamos a comparar, e isso é um risco.
Deus ele vai pegar quem Ele quer para cumprir aquilo que Ele quer. Nós não podemos interferir. Nós podemos termos base bíblica e não empossarmos pessoas novas, nascidas no avivamento, já em cargos de liderança. Toda vez que eu fiz isso, confesso, espero nunca mais fazer, dá errado. Pessoas que já chegam ontem na igreja, nós já colocamos para trabalhar, é a mesma coisa. Está tudo errado. E eu tenho base bíblica para isso, quer ver? Ó? Eu até anotei, acho que está em Timóteo. 1 Timóteo 3,6, consegue pôr ou não? E voltar aí depois? Timóteo 3,6, senão eu pego aqui. Deixa que eu leio aqui, pode deixar. Timóteo 3,6 diz assim, ó. Não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Não devemos dar conotação, cargo de liderança a um recém-convertido, senão vai vir a soberba e o diabo vai laçar. Comparações desfavoráveis entre os trabalhadores. Perigo 8, vai para o 8. Perigo 8, vê se você acha ele. Exaltação dos iniciantes. Uma tendência comum nos avivamentos tem sido dar uma posição e lugar a novos convertidos, sem a graça ou estrutura cristã para ocupá-los. Sem a graça ou a estrutura cristã para ocupá-lo. Quer ver? Esse é o 8, né? A outra diz assim, que as escrituras estabelecem forma inequívoca que o lugar do novo convertido não é na posição de liderança entre os cristãos. Foi o versículo que eu li. Então, perigo 8. Esses iniciantes não podem, não devem ocupar cargos de liderança, para que Satanás não os use para deturpar e para acabar com o avivamento. E ele acaba mesmo. Não é que nós não estamos dando oportunidade, é cautela. Aí já entra o mestre, aí entra a palavra, aí entra você dominar a palavra, com atitudes que nós temos que ter. Nós temos que salvaguardar para que o avivamento venha e fique e não vá embora. Perigo 9, e encerramos. Incentivo ao espírito de divisão. Perigo 9. Incentivo ao espírito de divisão. Os avivamentos ao longo da história têm sido atingidos por conflitos. Pode parar aí. Não pode existir conflitos, amado. Ah, mas o Deus que mostrou para mim tem que ser assim. Não, o avivamento falou que... E aí começam-se os conflitos, os achômetros. E quando há esse espírito de divisão, que incentiva as pessoas a se acharem no direito de dizer, tem que ser conduzido assim, tem que ser conduzido daquela forma, há conflitos. E havendo conflitos, o avivamento, ele deixa de existir. Eu elenquei 16, mas é muito perigo. Se Deus permitir, eu volto, senão a gente parte para outro. Então há muitos riscos e perigos. Eu vou retornar essa ministração na aula em Cristo de terça, e aí eu vou pormenorizar para vocês que são obreiros. Por quê? Porque vocês precisam se adequar a esta condição humana para uma vida espiritual, para que a gente receba o avivamento e mantenha. Amém? Aplauda Jesus pela palavra. Pastor Fernando Silveira, André Silveira, um grande beijo no teu coração, vocês que nos acompanham todo domingo. Até quinta-feira, se Deus quiser. Amém? Saímos do ar.